Talvez isso doa, mas existe uma parte da sua dor que não quer ser curada. Porque enquanto existir um culpado, uma parte sua nunca precisa mudar completamente. E eu sei que isso parece injusto, porque existem dores reais, existem pessoas que realmente machucaram você. Existem rejeições que desestruturam parte da identidade, existem traições que alteram a forma como você se enxerga e enxerga as pessoas. Existem infâncias que deixam o sistema nervoso em estado de sobrevivência. Existem ambientes que condicionam medo, vergonha e escassez. Então esse vídeo não é sobre negar trauma, nem romantizar sofrimento. Não é dizer que tudo depende só de você. Na verdade, é sobre algo muito mais profundo. É sobre entender como o cérebro humano pode transformar dor em identidade. E como, sem perceber, uma parte da mente começa a usar o passado como autorização psicológica para permanecer exatamente onde está. Talvez um lugar que você não queira mais morar. Porque encontrar um culpado gera uma sensação imediata de alívio. O cérebro pensa: então o problema não sou eu. Então existe uma explicação. Então eu não preciso encarar certas mudanças. E isso reduz uma tensão emocional, mas também cria uma pressão invisível. Porque talvez a sua vida não esteja mais sendo controlada pelo que aconteceu com você no passado, mas pela identidade que nasceu daquilo que aconteceu. E essa diferença muda tudo. Porque uma coisa é carregar uma dor, outra coisa é transformar essa dor em uma definição permanente de quem você é. Tem gente que não percebe, mas passa anos emocionalmente organizada a partir da própria ferida. A pessoa costuma dizer: eu sou assim porque eu fui rejeitada, eu sou assim porque eu fui traída, eu sou assim porque ninguém acreditou em mim, eu sou assim por causa do que fizeram comigo na minha infância, eu sou assim por causa da ansiedade, eu sou assim por causa do abandono que eu sofri. E talvez exista muita verdade nisso, mas existe uma pergunta perigosa que quase ninguém faz. Em que momento a explicação começou a virar a sua prisão? Porque a culpa ela pode explicar o passado, mas ela também pode impedir o nascimento da sua nova identidade. E talvez, sem perceber, você tenha começado a proteger justamente a versão de você que mais limita o seu potencial. E o mais perigoso, às vezes parece lucidez, parece inteligência emocional, parece autoconhecimento, parece consciência, parece até profundidade psicológica, mas nem toda consciência gera transformação. Às vezes, a mente só aprende a explicar perfeitamente por que continua parada. E talvez esse seja um dos mecanismos mais sofisticados de autossabotagem que existem. Porque enquanto a culpabilização continua no comando, você não precisa assumir totalmente a responsabilidade pela própria vida. E presta atenção no que eu vou te dizer agora. Isso não significa que foi tudo culpa sua, com certeza não. Mas talvez exista uma diferença entre reconhecer o que te feriu e continuar entregando a sua vida e o seu presente para aquilo que te feriu. Porque existe um momento da vida em que a pergunta deixa de ser quem causou isso em mim e começa a ser por quanto tempo isso ainda vai continuar governando quem eu sou. E talvez esse seja o começo real da liberdade. Porque o cérebro, ele ama encontrar culpados. E não é porque você é fraco, não é porque você é ruim ou uma pessoa má, não é porque você gosta de sofrer. É porque encontrar culpados reduz tensão.
Do ponto de vista psicológico, neurológico e emocional, quando alguma coisa dói, a mente quer uma explicação. Ela quer localizar a origem da dor. Ela quer dizer, foi aquilo, foi aquela pessoa, foi aquele abandono, foi aquela escolha, foi aquela falta, aquela rejeição. E quando ela encontra o culpado, existe um alívio imediato. Porque por alguns segundos você sente que entendeu, sente que organizou o caos, sente que preservou uma imagem interna. Então, o problema não está em mim. E aqui mora a armadilha. Porque a culpa ela pode aliviar no curto prazo, mas no longo prazo ela rouba agência. O que é agência? Agência é a percepção de que eu posso agir sobre a minha própria vida. É quando eu olho para uma situação e digo, isso me afetou, mas eu ainda posso escolher algo a partir daqui. Quando eu perco a agência, começo a viver como se a minha vida estivesse nas mãos de outra pessoa, nas mãos do passado, nas mãos de quem me feriu. Nas mãos do mercado, nas mãos do governo, nas mãos da família, nas mãos da sorte, nas mãos da aprovação dos outros. E isso realmente é perigoso, porque toda vez que você diz eu sou assim por causa de alguém, uma parte do seu cérebro pode entender, então eu não tenho poder para mudar. Tem gente que chega em casa cansada da própria vida, abre o celular, vê alguém crescendo e imediatamente sente desconforto, mas ao invés de admitir, isso mexeu comigo, cria uma narrativa mais confortável. E essas pessoas tiveram sorte, a sorte que eu não tive. Porque encontrar uma explicação externa protege a identidade interna. E é assim que muita gente fica presa durante anos, não porque não tem potencial, mas porque transformou a origem da dor em sentença de destino. E talvez você conheça alguém assim. Ou talvez, em algum nível, você reconheça isso em você. A pessoa fala, eu não consigo prosperar porque ninguém me apoia. Eu não consigo me relacionar porque já me machucaram. Eu não consigo confiar porque todo mundo sempre decepciona. Eu não consigo vender porque eu tenho vergonha. Eu não consigo aparecer porque as pessoas vão me julgar. Eu não consigo mudar porque a minha ansiedade não deixa. E de novo, pode existir verdade nisso, mas se essa frase termina sempre no impedimento, ela deixa de ser uma explicação e vira uma programação. O cérebro ama culpados, porque culpados reduzem o desconforto, mas também reduz poder. E talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, quem é essa pessoa para falar sobre isso? Meu nome é Jaqueline Figueiredo, sou psicóloga, mentora estratégica e especialista em neurociência aplicada ao comportamento humano, à performance, e há mais de uma década eu estudo como o cérebro, as emoções e os padrões inconscientes e principalmente a identidade moldam a forma como a gente sente, decide, se relaciona, se limita e constrói a própria vida. E uma das coisas que eu mais percebi nesse processo, nesses anos, é que muitas pessoas não estão presas apenas pelas circunstâncias, elas estão presas por mecanismos invisíveis da própria mente. E esse canal existe justamente para isso, para trazer clareza psicológica, consciência, maturidade emocional e compreensão profunda sobre os padrões internos que governam o comportamento, autoestima, as relações, performance e a identidade. Então, se esse tipo de conteúdo conversa com você, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho e cai pra dentro. Porque muitas vezes o que está destruindo a vida de alguém não é falta de capacidade. É falta de consciência sobre aquilo que está comandando ela por dentro. E eu quero te fazer uma pergunta que começa a mudar tudo.
Essa explicação que você está se dando está te ajudando a se libertar ou está te dando permissão para permanecer igual? O problema não é reconhecer a dor. O problema é quando a dor vira identidade, porque chega um momento em que abandonar o sofrimento parece mais ameaçador do que continuar sofrendo. Porque o sofrimento, ele já é conhecido, mas a liberdade ainda não. Existe uma sequência muito sutil. Primeiro algo acontece, uma rejeição, uma humilhação, uma traição, uma perda, uma infância muito difícil, um fracasso, uma comparação pública, uma vergonha. Depois aquilo vira uma lente. E aí você começa a olhar a vida através daquela experiência. E aí a lente vira uma narrativa. E aí você começa a contar a sua história a partir daquela ferida. E com o tempo a narrativa vira uma identidade. Você não diz mais, eu fui rejeitada. Você diz, eu sou rejeitada. Você não diz mais, eu fracassei naquele momento. Você diz, eu sou uma pessoa que fracassa, não consegue. Você não diz mais, eu fui traída, traído. Você diz, eu não posso confiar em ninguém. Você não diz mais, eu vivi escassez. Você diz, dinheiro não consigo entender. Você não diz mais, eu passei por uma relação difícil, tóxica, abusiva. Você diz, eu sempre atraio pessoas erradas. Percebe? A dor deixa de ser um acontecimento e passa a ser uma definição de quem você é. E quando uma dor vira identidade, qualquer tentativa de mudança parece uma ameaça, porque mudar não significa apenas agir diferente. Mudar significa abandonar uma versão de você que aprendeu a viver daquele jeito, e isso assusta. Porque por mais que uma identidade seja dolorosa, ela pode ser familiar. A pessoa diz que quer liberdade, mas está acostumada com a prisão. Diz que quer prosperar, mas se reconhece muito mais na luta. Diz que quer amor, mas se sente mais segura na defensividade. Diz que quer crescer, mas se identifica com uma história de que sempre a impediram. E aqui entra uma frase muito importante. A dor ela pode explicar muita coisa, mas ela não pode decidir tudo. Porque quando a dor decide tudo, ela vira governo. E a sua dor, ela merece reconhecimento, mas ela não pode ser a presidente da sua vida. A mentalidade de vítima nem sempre aparece como fragilidade. Às vezes, ela aparece como inteligência, como uma análise, como um discurso racional, como espiritualidade, como um diagnóstico, como uma frase bonita. A pessoa não diz, eu quero continuar presa. Ela diz, eu sou assim porque o meu sistema nervoso é desregulado, porque fizeram isso comigo. Eu não consigo porque tenho bloqueios, porque alguém causou. Eu não ajo porque eu ainda não estou pronta. Eu não me posiciono porque eu preciso me curar mais. Eu não vendo porque eu tenho medo de parecer interesseira. Eu não começo porque eu preciso entender melhor. Eu não termino porque eu sou muito intensa e não consigo. E algumas dessas frases, elas podem realmente ter fundamento. Mas cuidado, porque às vezes a mente ela vai usar uma linguagem bem sofisticada para justificar uma prisão antiga. E nesse contexto tem gente que transformou autoconsciência em uma forma bem elegante de não agir. Porque às vezes a pessoa ela está se escondendo atrás de uma explicação. E essa é uma diferença muito importante. Autoconhecimento liberta, mas autoexplicação infinita aprisiona. Existe gente que sabe explicar perfeitamente por que não muda. Sabe a origem do padrão, dos traumas, sabe até o nome do trauma, sabe o estilo do apego, quem causou a ferida emocional, sabe como tudo começou, sabe a dinâmica familiar, o tipo de autossabotagem, sabe até o vocabulário da neurociência, mas não age. E aqui está uma verdade bem desconfortável.
Consciência sem movimento pode virar apenas uma forma sofisticada de continuar no mesmo lugar. Não basta entender o padrão. Em algum momento você precisa parar de obedecer ao padrão. Isso é bem difícil, porque o padrão, mesmo quando dói, ele oferece alguma proteção. Ele protege você do risco, da exposição, da rejeição, da responsabilidade, da possibilidade de tentar e descobrir que não conseguiu e tem que tentar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E talvez essa seja uma das verdades mais difíceis da vida adulta. Enquanto eu tenho um culpado, eu tenho uma explicação. Quando eu assumo responsabilidade, eu preciso fazer alguma coisa. E talvez o que mais assusta algumas pessoas não seja a possibilidade de fracassar, mas a possibilidade de descobrir que poderiam ter vivido diferente o tempo inteiro. Porque todo padrão que permanece protege alguma coisa. Ninguém permanece em um padrão sem um ganho oculto. E quando eu digo ganho, não é consciente. Não é como se a pessoa acordasse e pensasse: hoje eu vou sabotar a minha vida. Não! Mas todo padrão que se repete está oferecendo alguma coisa, mesmo que ao mesmo tempo esteja destruindo outras. A posição de vítima, ela pode oferecer validação, porque quando eu sou vítima, as pessoas talvez me acolham. Pode oferecer um pertencimento, porque talvez a minha história de dor seja a forma como eu recebo atenção. Pode oferecer desculpa, porque tudo é culpa do outro, então eu não preciso encarar o medo de agir e fracassar. Pode oferecer proteção contra os fracassos, porque se eu nunca tento de verdade, eu nunca preciso descobrir do que eu sou capaz e do que eu tenho dificuldade. E pode oferecer proteção contra a mudança, porque mudar exige perder a identidade antiga. E aqui entra uma frase central. Às vezes a pessoa não está protegendo a própria dor, ela está protegendo a própria limitação, porque a limitação também pode virar um lugar conhecido. E o cérebro gosta do conhecido, porque a previsibilidade gera a segurança para o sistema nervoso, mesmo quando essa previsibilidade está machucando você, mesmo quando o conhecido faz mal. E isso é muito importante. O cérebro nem sempre escolhe o que é melhor, ele muitas vezes escolhe o que é familiar. Por isso, algumas pessoas repetem relações que machucam, repetem ambientes que diminuem, repetem trabalhos que drenam, repetem as decisões que frustram, as mesmas narrativas sobre si mesmo, não porque querem sofrer, mas porque o sistema nervoso interno reconhece aquilo como normal. E é por isso que assumir responsabilidade pode parecer tão ameaçador, porque responsabilidade não é só fazer uma lista de tarefas, responsabilidade é uma ruptura de identidade. É dizer, talvez eu tenha sido ferido, mas eu não sou somente a pessoa ferida. Talvez eu realmente tenha sido abandonado, mas eu não sou apenas essa pessoa. Talvez realmente tenha me desvalorizado, me rejeitado, mas eu não sou essa pessoa. Talvez eu tenha falhado, mas eu não sou um fracasso. Talvez eu tenha vivido a escassez, mas eu não sou a escassez. A sua ferida pode fazer parte da sua história, do seu DNA, mas ela não precisa ser o cargo que você ocupa no mundo. Porque validar a dor não é morar nela. Existe uma diferença enorme entre validar a dor e reconhecer essa dor e morar dentro dela. Porque talvez o mais difícil de perceber é que algumas pessoas se tornam tão identificadas com a própria dor que começam a sentir medo da própria cura. Porque se eu não sou mais a pessoa ferida, quem eu sou? E talvez seja por isso que algumas pessoas sabotam justamente os momentos em que a vida começa a melhorar. Porque melhorar significa perder a identidade antiga. E o cérebro
muitas vezes, prefere um sofrimento familiar a uma liberdade desconhecida. Então, presta atenção nisso. Às vezes, a pessoa não está lutando contra o sofrimento, ela está lutando contra a própria liberdade. E é aqui que muita gente trava, não na dor, mas no vazio que aparece quando a antiga identidade começa a morrer. Porque validar a dor é dizer, sim, isso aconteceu, sim, isso doeu, sim, isso teve impacto em mim, sim. Eu precisei desenvolver defesas, sim. Talvez eu tenha aprendido a sobreviver de um jeito que me limita. Isso, sim, é maturidade e é honestidade, é cuidado. Mas morar na dor é bem diferente. Tem gente que revive a própria ferida tantas e tantas vezes que começa a confundir sofrimento com identidade. Como se deixar a dor ir embora fosse abandonar uma parte de si. Por causa disso, eu nunca mais vou escolher diferente. Eu nunca mais vou ser uma pessoa feliz e vou repetir esse padrão para sempre. E por causa disso eu não preciso agir e por causa disso a vida me deve. Por causa disso eu posso continuar entregando o meu futuro para o passado. Uma coisa é reconhecer a ferida. Outra coisa é transformar essa ferida em governo da própria vida. E esse é o ponto que muita gente se perde. Porque existe uma cultura hoje que às vezes confunde validação com permanecer no sofrimento, como se reconhecer nessa dor significasse se prender a ela. Como se olhar para a própria ferida fosse permanecer eternamente conectada ao sofrimento. Mas talvez o paradoxo mais poderoso seja o contrário. Porque aquilo que é reconhecido com consciência, com respeito, com compaixão por si, pode finalmente ser integrado. E quando uma dor é integrada à nossa história, ela para de precisar se repetir o tempo inteiro para ser vista. Isso é muito profundo, porque aquilo que é negado não desaparece. Só continua atuando no escuro, mas aquilo que é verdadeiramente aceito pode verdadeiramente ser liberado. Reconhecer a dor deveria ser o início da libertação, não a construção de uma casa dentro da sua ferida, porque a sua dor ela merece escuta, mas ela não pode virar o teto da sua vida. A sua história ela merece respeito, mas ela não pode virar uma identidade fixa que impede você de nascer de novo. E talvez autorresponsabilidade seja exatamente isso, não negar o que aconteceu, mas se recusar a se permitir que aquilo continue sendo a autoridade máxima sobre quem você se torna. Porque autorresponsabilidade não é culpa. Porque agora eu preciso deixar uma coisa muito clara. A autorresponsabilidade ela não é culpa. Porque a culpa paralisa. A autorresponsabilidade movimenta algo que coloca você em ação. A culpa diz, eu sou horrível. A autorresponsabilidade diz, o que eu posso fazer agora? A culpa diz, foi culpa de alguém ou eu estraguei tudo? A autorresponsabilidade diz, qual é o próximo passo possível? A culpa vai te prender na cena do erro, ou a sua ou de alguém. A autorresponsabilidade te devolve para a estrada. Então não se trata de dizer, foi tudo culpa minha ou de alguém. Não. Às vezes não foi culpa sua e nem de outro. Às vezes fizeram algo com você. Às vezes você foi colocado numa situação injusta. Às vezes você não tinha nem maturidade. Às vezes você não tinha nem recurso. Às vezes você não tinha nada, nem apoio. E só estava tentando sobreviver. Mas existe uma frase que muda tudo. Nem tudo foi sua culpa. Mas a reconstrução da sua vida é sua responsabilidade. E isso não deveria ser uma condenação. Isso deveria ser a sua libertação. Porque se tudo depende do outro mudar, você é uma prisioneira.
Se tudo depende do passado ser corrigido, você continua uma prisioneira. Se tudo depende de alguém pedir desculpa, você é uma prisioneira. Se tudo depende de reconhecimento externo, você é uma prisioneira. Mas se existe algo que você pode fazer agora, então existe movimento. E onde existe movimento, existe vida. Porque a ação gera identidade. Talvez você esteja esperando se sentir pronta, pronto para agir, esperando confiança, esperando clareza total, esperando coragem, esperando validação, esperando alguém reconhecer a sua dor, esperando o momento ideal. Mas muitas vezes a confiança não vem antes da ação, ela nasce depois da ação. A ação gera evidência e evidência gera identidade. Porque quando você age uma vez, o cérebro registra. Eu consigo me mover. E quando você age de novo, ele registra. E ele pensa, não estou tão presa assim. Quando você repete, ele começa a construir uma nova identidade. Opa, circuito neural, padrão, neurofuncional. Eu sou alguém que responde à vida. Opa, não estou presa. É assim que a transformação acontece, não como um grande milagre emocional, mas como uma sequência de pequenos atos que devolvem a sua agência. Lembra? Agência. Um limite que você coloca, uma conversa que você não adia, uma decisão que você assume, uma desculpa que você para de usar, uma repetição que você interrompe, um passinho que você dá, mesmo que você não esteja completamente pronto ou pronta. Porque a ação não é apenas fazer, a ação é uma mensagem neurológica de você ensinando ao seu cérebro: eu não estou mais completamente subordinada a esse passado. Eu posso escolher, eu posso responder, eu posso reconstruir. E a sua vida volta para as suas mãos. Talvez hoje você não precise negar o que te aconteceu. Talvez você só precise parar de entregar a sua vida para aquilo que te aconteceu. Porque enquanto existir um culpado comandando as suas decisões, a sua energia, a sua coragem, a sua identidade e a forma como você enxerga o futuro, você ainda não está livre. E eu sei que isso dói, mas também liberta. Porque se o poder da sua vida estivesse completamente nas mãos dos outros, você teria que esperar os outros mudarem. Mas se existe alguma parte dentro desse poder dentro de você, então existe possibilidade de transformação. E a autorresponsabilidade não é dizer foi tudo culpa minha. É dizer, a partir de agora, a minha vida volta para as minhas mãos. A culpa pode explicar a origem da ferida, mas só a responsabilidade devolve o movimento. E talvez a pergunta mais importante não seja quem causou isso, mas o que eu faço daqui para frente com a vida que ainda é minha. Porque a dor pode ser real, mas ela não precisa ser mais o seu destino. O passado pode ter formado você, mas ele não precisa mais continuar governando você. E a partir do momento que você para de viver como alguém esperando reparação e começa a viver como alguém disposto a reconstruir, alguma coisa muda. Não fora, dentro. Porque no fim, a liberdade não começa quando o passado desaparece. Ela começa quando o passado para de ter autoridade sobre quem você se torna. E se esse vídeo falou com você, comenta. A minha vida volta para mim. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso não como uma acusação, mas como um chamado de volta para a própria vida.